Alagoas, a nossa entrevistada, a partir de agora, aqui em Conjuntura. Professor, muito obrigado pela presença aqui mais uma vez. Nosso prazer. O senhor tem feito um apelo, principalmente à bancada federal, por conta de recursos para a Universidade Federal de Alagoas, está passando por séria dificuldade por conta de cortes de repasses que são enviados pela União. O que é que está acontecendo realmente com a UFOL? Qual é a real situação da universidade? Do ponto de vista técnico, Flávio, eu posso dizer com muita tranquilidade que a UFOL está prestando serviço da melhor qualidade, não só formando gente altamente capacitada para estar trabalhando nas nossas clínicas, nos nossos bancos, nos nossos escritórios, mas também levando projetos, né, que promovem desenvolvimento, que promovem extensão e que estão atenuando as desigualdades no Estado. Agora, do ponto de vista de orçamento, a situação tem ficado muito crítica. A universidade, que se expandiu bastante do ano de 2006 até 2010, né, aumentou a sua capacidade de atendimento praticamente de 5 mil estudantes para quase 30 mil estudantes, né, hoje vem amargando um orçamento que diminui a cada ano. E para que se tenha uma ideia, nesse ano de 2020 e 2021, nesse biênio, né, nós tivemos um corte brutal de orçamento e o orçamento que está previsto para o ano de 2022, na proposta de lei que está sendo votada por esses dias no Congresso, nos leva a um patamar de investimento em capital, né, de obras ou de equipamentos, da ordem do que a gente tinha em 2006. Então, isso é uma situação muito um retrocesso cruel. Muito grande, né? É um retrocesso do ponto de vista orçamentário que certamente impacta na infraestrutura da universidade e na qualidade do ensino e dos serviços que a gente presta. Uma situação de aperto financeiro, como essa o que está passando a UFOL, como definir prioridades? Pois é, essas prioridades são difíceis, né, de definir. A gente tem conversado sempre, né, muito com o Fórum dos Diretores, com o nosso Conselho Universitário. Nós estamos dividindo esse ônus, essa preocupação, né, e o ano passado, por exemplo, a gente teve que fazer reprogramação nos contratos de fornecedores, como de limpeza, de segurança, de motoristas, mas isso também impactou diretamente nas atividades acadêmicas. Nós tivemos que cortar programas importantíssimos, como os de extensão, as bolsas de monitoria. A partir do meio do ano, a gente cortou as bolsas de iniciação científica. Então, é uma situação muito crítica e que, se não houver uma sensibilidade da bancada federal na redefinição do orçamento, né, vai implicar em prejuízos ainda maiores. Qual o argumento do governo federal para cortar exatamente na educação, que é uma coisa tão básica para o cidadão? Pois é, o argumento não cola, né, porque investir em educação, na verdade, investir em superação das adversidades. E não tem justificativa para um corte do orçamento como esse, que as universidades, não só a UFOL, as universidades brasileiras, a educação brasileira tem sofrido. O que a gente nota com muita clareza é uma tentativa de minimizar a educação pública e de qualidade e privilegiar outras ações que não estejam relacionadas àquilo que atende ao grande público de forma geral. Corte de orçamento que a gente vai ter esse ano, por exemplo, de 2022, né, equivale ao orçamento de custeio que a gente tinha lá em 2013. Então, é muito cruel, sem contar a inflação, né? Bom, a sua gestão está coincidindo com essa pandemia de Covid, que afeta não só o Brasil, como o mundo inteiro, de maneira geral. Como enfrentar também essa adversidade? Nossa gestão foi premiada, né? Porque a gente pegou a Covid, pegou o problema da região do Pinheiro, da subsidência, Isso. O corte orçamentário. Então, é uma gestão que está exercitando ao extremo a capacidade de gerir crises. E essas crises se sobrepõem, né? Então, ao mesmo tempo em que a gente tem a fragilidade do orçamento da universidade, a gente tem uma fragilização social daqueles que são impactados pela pandemia, daqueles que são impactados pela questão da subsidência, né? E isso complica do ponto de vista da ótica da assistência estudantil, por exemplo. Então, nós temos agido no sentido de impor um ritmo de trabalho na universidade que tente minimizar esses impactos. Felizmente, do ponto de vista da Covid, a Universidade Federal de Alagoas deu aula de como fazer bem feito nesses 2 últimos anos. Desde a criação da nossa unidade específica para a Covid no hospital universitário,
como os trabalhos que foram realizados por todas as unidades acadêmicas, né, por toda a população da universidade, pesquisadores, técnicos, docentes, estudantes, né, por exemplo, na questão da testagem, na questão do impacto das multidões, estudos específicos com relação às vacinas. Então, houve um trabalho todo específico da universidade e se o Estado de Alagoas, de alguma forma, superou, está superando a Covid, eu acho que a universidade deu uma contribuição significativa. Bom, por conta dessas dificuldades, a sua proposta de gestão foi afetada, naturalmente. Mas até que ponto afetou, por exemplo, os investimentos? Investimentos eu falo em termos de obras físicas. Esse foi o ponto que mais afetou, pelo fato de que com a expansão da universidade na época do Reúne, nós criamos vários novos prédios para atender esses cursos novos. Inclusive, a nossa rede de TI, por exemplo, ela é uma rede que já tem mais de 10 anos, porque ela foi implantada lá na época do Reúne, como fruto do Reúne. Quem é que tem um computador de 10 anos funcionando regularmente em casa? Ele já começa a dar defeitos. Imagina toda uma rede lógica, todo um parque de tecnologia, de informação que já está caquético, já está bastante afetado pelo tempo. Então, isso aí impacta diretamente, exatamente nesse momento que nós mais precisamos da tecnologia da informação, por conta das aulas no formato, né, remoto ou híbrido, por conta das atividades técnicas que são realizadas ou administrativas que são realizadas de uma forma remota. Isso impactou demais a nossa capacidade de trabalhar. Bom, apesar da dificuldade, apesar da crise, o que é que pôde ser realizado, o que é que o senhor poderia ressaltar como fruto dessa sua gestão? Nós já estamos com 2 anos de gestão. Eu acho que de alguns elementos a gente tem que destacar aqui a própria ação em favor da nossa população pela Covid. Eu acho que foi o grande destaque desse período, absolutamente não planejado, mas encarado com toda responsabilidade. E a universidade tem se empenhado muito nas questões relacionadas à inovação. Nessa semana agora nós estamos fechando o orçamento anual. Então, a Universidade Federal de Alagoas teve o orçamento praticamente dobrado em função dos projetos de inovação. Hoje, a Universidade Federal de Alagoas, por exemplo, é responsável pelo Programa Nacional do Livro Didático. Então, quando um professor do ensino fundamental lá no Acre escolhe um livro, ele está usando o banco de dados, ele está usando a inteligência artificial criada aqui na Universidade Federal de Alagoas para tomar uma decisão. Então, é muito importante ver que as atividades de inovação da universidade começam a tomar um volume e contaminar o Estado, começam a ocupar o polo de tecnologia da informação, começam a se alastrar por todo o Estado com a multiplicação de pessoas capacitadas para inovar. Bom, o senhor falou agora há pouco sobre a participação da UFAL nessa questão do Pinheiro, nesse problema decorrente da subsidência que afeta o bairro do Pinheiro e outros bairros aqui de Maceió. No total são 5 bairros. Qual tem sido a participação da UFAL na tentativa de resolução desse problema? A universidade tem trabalhado em várias frentes, né? Desde o Pacto por Maceió, que é um pacto constituído pelos conselhos profissionais de química, de agronomia, de engenharia, né? De arquitetura, de medicina veterinária, conselhos profissionais de técnicos que estão envolvidos com o problema, assim como as universidades, as públicas e as privadas. E esse é um fórum importantíssimo de debate, que é um fórum qualificado, é um debate técnico, né, que visa entender o problema da forma macro. Mas a gente tem trabalhado individualmente algumas ações, como, por exemplo, a questão do cuidado com os animais daquela região, e hoje é o projeto que é liderado pelo nosso grupo de medicina veterinária, lá da Viçosa, e tem todo o cuidado com a população de animais que ficou ao relento lá naquela região impactada. Fora isso, a gente tem trabalhado diretamente no desenvolvimento de soluções, como, por exemplo, de georreferenciamento, soluções de uso dos resíduos de construção civil, daquelas casas que estão sendo abandonadas, né? E a gente não pode gerar mais lixo a partir daquele material que está abandonado. Então, a ideia é reciclar isso adequadamente, dentre outros projetos aí que vão desde os estudos sociais, psicológicos daquela população que foi afetada, né, até o reposicionamento urbanístico dessa população e das facilidades que essa população precisa, como escolas, creches.
Bom, a UFAL também tem frequentemente divulgado avaliações que tem feito sobre a pandemia de Covid. Qual é o setor da universidade que cuida disso? São vários setores. A gente tem um grupo da nutrição, um grupo da geografia, um grupo da física, cada um analisando um aspecto distinto. Para nossa felicidade, eu recebi o relatório desse final de semana agora, do dia 19, e que mostra com muita clareza a inexistência de incidências de novos casos em Maceió, pela primeira vez em 4 dias seguidos. Isso é um dado extremamente positivo do ponto de vista da saúde pública, porque mostra que a população, de um lado, atendeu aos apelos para vacinação e está se cuidando a contento. A nossa preocupação é que o final do ano está chegando. O final do ano está chegando, as máscaras caem, as pessoas estão com saudade de se abraçar e os riscos das novas variantes estão postas. As aglomerações aumentam, né, naturalmente? As pessoas estão com saudade de se abraçar, de se beijar, né, de confraternizar, né, há 2 anos isoladas, né, é difícil de segurar a nossa população. Bom, na sua posse, uma afirmação sua. A educação é transformadora e Alagoas precisa da UFAL como vetor de transformação. Está vendo isso na prática? Eu tenho certeza disso a cada dia. Eu tive recentemente na expedição do Rio São Francisco, lá no distrito de Piau, a 30 quilômetros do asfalto, na Escola Municipal Rural Frei Damião. E quando cheguei lá, Flávio, eu tive a oportunidade de ver uma escola bonita, muito bem cuidada, liderada por professoras que são formadas lá no nosso campus de Delmiro Gouveia. E aí eu vejo a diferença que a nossa universidade está fazendo lá no Alto Sertão. Semana passada, ainda em Delmiro Gouveia, tive reunião com 7 secretários de municípios que estão clamando que a universidade forme os seus professores. Olha a importância disso. Pedem para a universidade formar os professores que estão atuando, que não têm a formação específica. Nós vamos formar esses formadores que já estão em ação. Isso é uma atividade muito nobre, é muito bonita e a universidade tem feito a sua contribuição para fazer Alagoas um pouco menos desigual. Isso é muito gratificante. E qual é a sua expectativa em termos de UFAL para 2022? 2022, 2023 são anos de replanejamento para que a gente possa um dia expandir. Já há uma pactuação com o Ministério da Educação com relação ao campus do Litoral Norte desde o ano de 2014 que não foi à frente. E é a região do estado que tem menor IDH, é a região que tem as maiores desigualdades e a universidade tem que estar lá presente para ajudar aquela região a se desenvolver tanto do ponto de vista educacional quanto do ponto de vista econômico. E aí eu reforço, a Universidade Federal de Alagoas é o maior projeto de transferência econômica do governo federal para o estado de Alagoas. Nós temos que aproveitar isso bem para desenvolvimento do estado. E a gente está fazendo, mas queremos fazer mais e melhor. Bom, no encerramento do programa, a gente aproveita para cumprimentá-lo pela concessão, né, por ter recebido o título de cidadão honorário de Maceió. Qual é o sentimento de um paulista que tem esse reconhecimento na cidade que adotou para morar? É com muita alegria. Hoje eu posso te chamar de conterrâneo, né? Isso. Que alegria. Eu optei por vir para Maceió há 29 anos, Flávio, e não foi caindo de paraquedas, eu já conhecia onde estaria vivendo, estaria trabalhando. E fiz isso com muita alegria. Eu optei por vir para Alagoas, para Maceió, e aqui estou desenvolvendo toda a minha carreira técnica na universidade. Aqui eu tive a oportunidade de interagir, né, com os gestores que passaram pelas prefeituras, pelo governo do estado, e enriqueci meu conhecimento. Aqui eu fiz a minha família, e é aqui que eu vivo, e é aqui que eu quero viver bem e melhor. E é por isso que a gente faz, né, das tripas coração para fazer a universidade, que é da nossa competência, funcionar melhor para Maceió. Porque eu entendo que aqueles que aqui moram, como eu, que hoje, como maceioense, né, merecemos viver, né, no mesmo patamar das nossas belezas naturais. Nós queremos ter uma cidade boa para viver, para morar. E é isso que a gente tenta fazer há 29 anos aqui em Maceió, com muita alegria, agradecendo à Câmara Municipal, né, que enxergou esse nosso trabalho de décadas em favor de Maceió.
Parabéns, mais uma vez agradecemos a participação de Josualdo Tonholo, ele que é reitor da Universidade Federal de Alagoas, aqui em Conjuntura. Obrigado também a você, telespectador, que nos acompanha.